Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, oração pelos falecidos, 9 anos de Maria das Graças, Pai Albergoni, André Albergoni, 9 meses de Vitor Hugo Barroso, 9 meses de William, pelas almas de José e Verônica Bucheres, Isidoro e Natália Jubanski, Anildo e Ana. Segundo dia do trigo, em honra a São Francisco de Assis, 800 anos de Cântico das Criaturas, com o tema São Francisco e a relação com as criaturas a partir de Deus. A glória do Senhor seja para sempre. Quero cantar ao Senhor enquanto viver. Quero celebrar o meu Deus enquanto eu existir. Salmo 103. Que minhas ações sejam agradáveis a Deus. Neste segundo dia do trido, celebremos a presença dos santos anjos entre nós. Rezamos a eles com a simplicidade das crianças, certos de que nos acompanham, guiam e protegem com a mão poderosa de Deus. Francisco via os anjos como companheiros e protetores na caminhada da vida. De fato, o seráfico Pai tinha uma grande devoção por São Miguel Arcanjo. Peçamos a Deus a graça contínua de sua companhia. Cantemos. Cantamos louvores a ti, ó Seráfico. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Paz e bem. Paz e bem. Com grande alegria quero acolher a todos e a todas que aqui se encontram para o segundo dia do trido, em honra a São Francisco de Assis. Quero também acolher a quem está celebrando conosco através das redes sociais. É um momento de encontro com o Senhor, buscando compreender a mística de São Francisco de Assis, nesse dia tão especial em que somos convidados a meditar a relação humana com a grandeza do amor de Deus, diante da criação e diante do próprio Divino Espírito Santo. Façamos assim o nosso momento penitencial, reconhecendo que somos pecadores, que nem sempre nos relacionamos bem com a criação, que muitas vezes perdemos de vista o amor de Deus e deixamos os nossos olhos ou a cobiça tomarem conta do nosso coração. Para celebrar dignamente a Santa Missa, busquemos suplicar a misericórdia
rico em amor e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Cada um de nós, diante do Senhor e da comunidade, apresente o seu pedido, o seu agradecimento. Ó Deus, que na vossa inefável providência vos dignais enviar os vossos santos anjos para nos guardar, nos sempre defender e gozemos eternamente de sua companhia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarda pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e na sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor:
Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Sim. O Francisco gritando seu evangelho, aleluia. 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 Aos meus passos todos para o teu caminho, a palavra, Senhor, aquece meu peito com fogo de amor. O Francisco gritando seu evangelho, aleluia. O Francisco gritando seu evangelho, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs de fé, aqui presentes na comunidade, é a você que celebra conosco através das redes sociais. Nesse segundo dia em preparação à festa de São Francisco de Assis, somos convidados a mergulhar um pouco na espiritualidade de São Francisco. E eu vou me propor a provocá-los através deste cenário tão bem apresentado ao lado do altar, aonde nós temos o quê? Primeiramente, temos o mapa mundi, o mapa do mundo todo, que representa, que lembra toda a criação.
A criação fez. Ao mesmo tempo, temos a palavra de Deus que traduz ou tenta nos aproximar da história de amor que Deus escreveu para a humanidade através da criação de tudo, todos os seres vivos, visíveis e invisíveis, e ao mesmo tempo, ao lado da palavra e do universo inteiro, encontramos um homem, São Francisco de Assis. Um homem que provoca ou nos provoca a refletir sobre como é ou deve ser a verdadeira relação entre o homem, Deus e a criação. Se nós separarmos o homem de Deus, nós tornamos o homem com Deus. Se nós separarmos o homem da palavra de Deus e da criação, nós caímos num vazio sem sentido do porquê Deus revelou todo o seu amor para com a humanidade. Portanto, Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, ele faz uma relação ao olhar para a criação, ao olhar para a natureza, ao olhar para tudo aquilo que Deus criou, ele aproxima a criação como uma revelação do amor de Deus para com toda a criação. Portanto, Francisco une o homem, a criação e Deus. Não dá para separar esses três elementos. A partir disso, então nós vamos olhar a primeira leitura que nós ouvimos hoje, que nos fala de anjos. Quem são os anjos? Os anjos são seres que estão à nossa frente, mas que nós não vemos, mas que nós podemos ouvir e sentir a sua presença, na medida em que nós nos colocarmos nessa relação de amor e apresentar a cada um. For a intimidade com Deus, a intimidade com a criação e a proximidade com o próximo, com o ser, então nos encontramos de sentir a presença do anjo de Deus que nos conduz para Deus. Todos nós, desde o nosso nascimento, recebemos um mensageiro, justamente um anjo. Cada um de nós tem um anjo que quer nos levar para perto do Senhor, quer nos levar para junto de Deus. Porém, isso só é possível se nós criarmos ouvido para compreender por onde o anjo passa. Observando bem a primeira leitura, nós encontramos uma parte que diz assim: tudo isso havereis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará, como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Vocês poderiam me perguntar, Frei, mas como faço para ouvir a voz do anjo se é uma voz muda? Frei, como pode ser uma voz muda? Porque Deus nos fala através do seu amor. Deus nos fala de uma maneira, com uma linguagem
que só a compreende quem tem uma intimidade com Deus. E quando nós temos essa intimidade com Deus, nós sabemos distinguir o caminho do bem e o caminho do mal. Sim, a nossa consciência nos permite perceber se o caminho que estamos percorrendo é o caminho querido por Deus ou é o caminho desejado por nós. Quando fazemos o caminho desejado por Deus, nos perdemos, porque deixamos de ouvir o amor de Deus revelado na criação, revelado no próximo, e voltamos para o nosso umbigo. E quando nos voltamos para o nosso umbigo, nós deixamos de fazer parte de um todo revelado por Deus. Então o anjo é esse companheiro que está sempre me chamando a uma consciência mais livre. O anjo é como que um imã que me atrai para Deus. Quanto maior for o equilíbrio humano, maior é a proximidade com Deus através do anjo nos conduzindo ao Senhor. Talvez caiba aqui uma pequena pergunta. Frei, como eu devo alimentar essa minha intimidade com o anjo e com o Senhor? Eu digo a vocês que na medida em que eu me coloco diante da grandeza do Senhor como criatura, eu estou no caminho de ser conduzido pelo anjo. Por quê? Porque tudo o que eu vejo me fala de Deus. Francisco nos ensina isso. Eu me recordo de uma passagem que ele fala que ele não pode pisar mais forte no chão porque há seres. E porque isso foi feito com amor. Então eu não posso desprezar essa expressão de amor que me é revelada na criação. Se eu caminho sobre a grama, eu não posso pisar mais fundo, porque na grama tem seres vivos que também precisam viver e equilibrar o ecossistema e assim por diante. Agora imaginemos juntos, se nós pensássemos um pouco sobre como nós nos relacionamos com a natureza. Quantas vezes nós destruímos a natureza? Quantas vezes nós poluímos a natureza? Pensemos com a água. Pensemos um pouco juntos. Quantas vezes nós fritamos qualquer coisa, jogamos o óleo, lavamos a frigideira, tudo na pia e o óleo se vai junto. Pensemos quantas vezes nós não colocamos o lixo no lugar do lixo, onde poderíamos aproveitar tudo que é orgânico para dar vida à natureza. Tudo aquilo que é inorgânico, aproveitá-lo, reaproveitá-lo novamente. Tomo apenas um aspecto. Quantas vezes nós jogamos plástico em qualquer canto, na rua e assim por diante? Enfim, qual é a nossa intimidade com a natureza? Percebamos que Francisco nos ajuda a entender que é necessário
ou se faz necessário uma intimidade cada vez mais profunda com a natureza, porque nela está contido o amor de Deus. E se eu não cuido da natureza, eu tampouco cuido do meu Senhor. Quanto maior for a minha relação com o meio ambiente, com certeza maior será a minha relação com Deus. Porque no ambiente está Deus e eu estou no ambiente junto com Deus. O texto continua me provocando no Evangelho. No Evangelho parece que Lucas me faz refletir, me faz pensar sobre como é o caminho que me leva a essa intimidade com a criação e com meu Senhor. Através de uma criança. O texto nos fala de orgulho humano. Porque a pergunta que nos é feita no Evangelho diz: quem é o maior no reino do céu? O que eu quero saber de ser maior? Eu preciso saber o quê? Como é estar em íntima relação com Deus. Quando eu pergunto quem é o maior, eu estou dizendo que se é o maior, tem o menor. Então eu me coloco como alguém que já se põe com interesse diante da relação, com interesse diante do outro, em comparação com o outro, que é a mentalidade do mundo de hoje. Quem é o maior hoje no mundo? Quem pode comprar tudo? Quem domina tudo? Quem destrói e acha que pode porque tem as leis que o favorecem e assim por diante. Porém, percebamos que Jesus toma uma criança e a coloca no meio dos discípulos. Diz: quem quer ser o maior, seja como uma criança. Mas o que é uma criança? Nós podemos olhar uma criança com sua inocência. Nós podemos olhar uma criança que aprende tudo. Hoje eu tive uma experiência, oxalá que ninguém saiba, uma experiência de uma pessoa que veio me falar com uma criança no colo. Eu não costumo atender ninguém com a criança no colo, porque a criança escuta e entende. Mas não queria dizer, deixa a criança lá fora. Então começamos a conversar. E conforme a conversa foi tomando corpo, a criança queria ir embora. Claro, porque o que estávamos conversando estava ferindo a criança. A criança estava em jogo. Pensemos um pouco, queridos. Uma criança, ela capta no ar as coisas. Imagina falando. Imagina quando você fala. Então, ser como criança, eu vou tentar me arriscar a dizer a vocês. Ser como criança, ter a capacidade de ouvir o grito de socorro do meio ambiente. Ser como criança é ser capaz de ouvir a dor de quem sofre sem abrir a boca. Ser como criança é ter a capacidade
de se deixar tocar pelas dores. Vocês já pensaram quantas dores existem? Vou tentar me arriscar. Quando um jovem vai para o boteco e toma uma quantia de bebida além do necessário, ou quando alguém vai para uma boca de fumo e busca companhias usando droga, crack, maconha, cocaína e assim por diante, ou quando um pai de família, no caminho de volta para casa, ele atrasa a chegada de casa porque passa no boteco ou faz outras coisas. Ou quando uma criança não tem pressa de chegar em casa. Ou quando a família não vê a grandeza de se unir, de sentar à mesma mesa, de saborear a mesma comida, ou de preparar a mesa juntos. Ou quando alguém está solitário no quarto, onde que parece que ninguém se lembra mais dela. Quantas dores nós não ouvimos mais. Me parece, queridos, que ser como criança é a gente se desarmar de preconceitos e começar a olhar tudo que está ao nosso redor. É não ser indiferente à violência, à miséria, ao medo, ao roubo, às drogas, enfim, a tudo aquilo que causa dor. Então, se a gente colocar a cabeça no travesseiro e começar a ouvir as dores, que estão destruindo a coisa mais bela do ser humano, que é a capacidade de amar o outro como ele é. Então o anjo de Deus que está à minha frente, à frente de vocês, ele espera isso de nós. Espera isso de você que celebra conosco pelas redes sociais. Que você tenha coragem de ouvir a dor. Não ser indiferente a tantas dores que nós causamos porque fazemos as coisas sem pensar. Diz o Evangelho no final e termina: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Quanto maior a intimidade nossa for para com Deus e para com o próximo, mais intensamente sentimos a presença do anjo que nos guia para a vida eterna. Queremos buscar a santidade, queridos? Não sejamos indiferentes às dores do mundo e façamos a nossa parte. Se não podemos fazer nada, mas pelo menos não cooperar com aqueles que causam a dor.
Que Deus nos fortaleça, que o nosso anjo não se canse de encontrar meios para nos fazer ouvir a sua voz. E que a intimidade de Francisco para com a natureza, para com o seu Senhor, nos alcance, nos atinja, nos invada, e assim faremos um dia a grande festa, porque tudo o que fizeres ao menor dos meus pequeninos, diz Jesus, é a mim que você o está fazendo. Coloquemo-nos diante do Senhor, coloquemo-nos também diante do nosso anjo e apresentemos assim as nossas preces. E após cada prece que a gente vai apresentar ao Senhor, daremos a nossa resposta comunitária, que o nosso provocador nos ajudará a lembrar. Por intercessão de São Francisco e dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, para que se empenhe pela salvação das almas, acompanhando com proximidade as pessoas, sobretudo as que mais necessitam, rezemos. Por intercessão de São Francisco e dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem, para que encontrem em Cristo o consolo para as suas dores e para que Deus suscite pessoas que deles cuidem, rezemos. Por intercessão de São Francisco e dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes, para que suas ações sejam pautadas na preservação da obra da criação de Deus e na promoção da justa dignidade humana, rezemos. Por intercessão de São Francisco e dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pelas nossas comunidades, povo fiel de Deus, para que sejam fiéis ao Senhor e dedicadas à humanidade, como os santos anjos, rezemos. Por intercessão de São Francisco e dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso planeta, a nossa casa comum, para que seja valorizado como criação do Deus amor para conosco, rezemos. Por intercessão de São Francisco e dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, aqui estão alguns pedidos que vos apresentamos. Ajudai-nos a fazer a nossa parte. E recebei esses pedidos que a vós oferecemos, por meio de vosso Filho Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Rezemos, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, acolhei as oferendas que apresentamos em honra dos vossos santos anjos. Concedei benigno que, por sua constante proteção, sejamos livres dos perigos desta vida e felizes alcancemos as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. É a vós que glorificamos ao louvarmos os anjos e arcanjos que criaste e que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, a vossa glória, e a eles nos unimos em exultante adoração, cantando. Na verdade, vós sois santo,
ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade, não cessai de unir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer até o pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, ficai pelo Espírito as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos, em forma de agradecimento, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou com o corpo e o sangue. Repletos do Espírito Santo, nos tornemos um só corpo e um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, São Francisco de Assis, Santa Clara e todos os santos que não param de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão, com o nosso arcebispo Peruso, com os presbíteros e o povo por vós redimido. Atendei propício que reuniste esta noite em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos, as nossas irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. De modo particular, Maria das Graças Paiva, nono ano de falecimento, Vitor Hugo Barroso, 9 meses, William, também 9 meses. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele, o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos também ao nosso anjo a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. E tiras o pecado do mundo, de piedade de nós. O Deus de Deus.
Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó meu Deus. Somos felizes, porque aqui se encontra Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Senhor, que nos alimentais com tão grande alimento, em nossa peregrinação por meio dos vossos anjos, no caminho da salvação e da paz. Por Cristo nosso Amém. Podemos sentar. Temos alguns avisos para a nossa comunidade. Amanhã, às 19h30, teremos o terceiro dia do trigo, onde nós iremos vivenciar o momento da morte de São Francisco de Assis, conhecido como Trânsito de São Francisco. O tema de amanhã será São Francisco,
e a relação humana vivida segundo Deus. Também, depois da manhã, sábado, 10h30 da manhã, na comunidade. 18 horas, depois teremos então o nosso café franciscano. Após a celebração, então, traga um pratinho de alguma coisa dentro, né? Para a gente fazer a nossa partilha. Ao mesmo tempo também, os provoco a guardar em vossa agenda já a nossa festa das capelinhas, que acontecerá no dia 19 de outubro, mas teremos ação no dia 18. Lembrando então que no dia 19, no domingo, missa única lá da manhã. Nos reuniremos lá na Casa das Irmãs, todos vocês aqui já conhecem, né? E depois então iremos em procissão, carregando nossas capelinhas até a matriz, onde teremos a Santa Missa Solene. E a partir das 14 horas, então, teremos o nosso costumeiro festival de prêmios, ou show de prêmios, dadas todas que vocês podem buscar ao sair da igreja aqui, podem levar o folderzinho para a vossa casa, para não esquecer, então, aqui esse folderzinho, nessa folha, onde teremos os diversos prêmios que estarão sendo concorridos, rifados nesse dia. Enquanto partilhava com vocês sobre os anjos, eu me vinha à mente, sabe, que parece que Francisco é um anjo que assumiu a forma humana. Porque na sua intimidade com a natureza e com Deus, ele nos chamou todos para o mesmo caminho, o caminho que leva ao Pai. Então, não deixemos de olhar para a mística franciscana. Nós aqui temos, né, a UFS, temos também a Jufra franciscana, pessoas que querem aprender mais, se consagrar, né, consagrar sua vida à ordem franciscana, querer ser os anjos com um corpo humano. Eu creio que se a gente entender isso, o mundo vai ser um pouquinho melhor do que está sendo até agora. Eu quero agradecer a vocês que vieram, desde os cantores, proclamador da palavra, ministro, comunidade todinha. Agradecer também, né, ao nosso irmão que faz com que a palavra do Senhor saia da porta da igreja e vá para o mundo. Então, o nosso Anderson, muito obrigado pelo carinho, pela prontidão, né, de estar aqui conosco. Coloquemos-nos então de pé para esse momento, pedirmos ao Senhor que derrame sobre nós a sua bênção, recordando hoje a bênção que foi atribuída a São Francisco de Assis, a bênção de Aaron, que está lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está. vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
Amém. E por intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que esta alegria vos faça criar ouvido para a voz do anjo que sussurra em nosso ouvido. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.